Eu sou a professora Luciana e hoje vou conduzir a aula de Educação Física com você. E hoje o nosso tema é bem legal. Nosso tema hoje é ping-pong. Então, vamos dividir a nossa aula em dois momentos. Vamos estudar um pouquinho sobre esse tema e depois a gente vai para a prática. Então, vou convidar você a vir comigo aprender cada vez mais. Vamos lá. Então, ping-pong. Você já jogou ping-pong no recreio? Na escola? Ou em algum lugar de lazer? Essa brincadeira é muito divertida. Porém, você já se perguntou se há diferença de jogar ping-pong ou tênis de mesa? Então, confira hoje quais as diferenças e algumas regras desse jogo. O que precisa para jogar, professor? Bom, primeiro a gente precisa de uma mesa e depois a gente precisa de duas raquetes. A gente precisa de uma bola e também precisa de uma pequena rede. Mas, professora, na minha casa não tem. E aí, o que eu faço? Hoje nós vamos ver uma outra alternativa para jogar. Fica aí comigo que a gente vai aprender junto como jogar se não tiver esses materiais. Combinado? Vamos lá. Professor, quem joga ping-pong? Bom, o ping-pong, ele pode ser jogado em confrontos individuais ou em duplas. As equipes, elas se posicionam em lados opostos da mesa e os jogadores, eles devem ter raquetes, que podem ser de madeira ou emborrachadas. Ping-pong ou tênis de mesa? Qual a diferença? Bom, o tênis de mesa, ele é um esporte. E o ping-pong, ele é considerado uma atividade recreativa. Mas, professora, eu não entendi muito bem o que a senhora está falando. Então, vamos lá. O que é esporte? Bom, se a gente for pensar, a gente tem definições diferenciadas para esporte. Mas aqui eu procurei aquela que a gente primeiro vem na mente da gente. Quando eu pergunto o que é esporte, o que é a primeira palavrinha que vem na cabeça de você? De vocês em casa? Bom, aqui, esportes são regidos por regras comuns, que valem em todo mundo. E o que é atividade recreativa, professora? Bom, atividade recreativa é o que diverte. Dá para fazer os dois juntos, professora? Claro que dá. Dá para a gente seguir as regras e dá para a gente se divertir. Vamos lá? Bom, raquete. Vamos falar um pouquinho sobre ela. No ping-pong, você compra a raquete para o jogo. Algumas possuem EVA em um dos lados. Já no tênis de mesa, você compra a raquete e a borracha e a cola para então montar a sua raquete. Além do mais, a borracha precisa ser certificada pela Federação Internacional de Tênis de Mesa. E a bola, professor? Bom, a bolinha de ping-pong é mais pesada que a do tênis de mesa. E aí aqui vem uma imagem para nos auxiliar a entender essa bolinha e essa raquete, que vocês podem ver que já tem aqui uma parte vermelha, que a gente imagina ser a parte de EVA. E aí vem uma origem curiosa. A gente vai ver aqui, viu no PET, algum pouco da história desse esporte que veio para acrescentar para a gente aprender um pouquinho mais. Então vem comigo. O esporte, ele pode ter surgido entre estudantes que utilizavam os livros para dividir uma mesa ao meio. Então aqui vocês vão ver que a gente já tem uma mesa com a rede e com as raquetes. E também com as bolinhas. E a gente sabe, professora, tudo bem, os estudantes estudavam os livros e até hoje
dependendo nas escolas, alguns estudantes improvisam na sala de aula esse jogo com livros também. Mas aonde que surgiu esse esporte? E aí a gente vê lá que o tênis de mesa ele surgiu na Inglaterra e na segunda metade do século XIX. E aí a gente vai ver um pouquinho das origens do jogo, que a gente já começou vendo que jogavam com livro e também acredita que esse esporte era muito praticado por militares e que jogavam com equipamentos improvisados. E também a gente pode ver que esse jogo pode ter surgido como diversão após o jantar de famílias de classe alta em substituição ao tênis. Jogavam com rolhas e também com tampas de caixa de papelão. Formas alternativas aí. Vamos lá. E aí a gente vê aqui que tinha um inglês, que ele era ex-corredor de maratonas, e foi quem criou o nome ping-pong. Mas por quê? Por causa do barulho, do som que a bola produzia na raquete e também na mesa. Bom, e aí, professor, a gente viu aí e está conhecendo formas diferentes de jogar com livro, com papelão. E o que mais que a gente tem para saber? Bom, aí a gente vai ver aqui que lá na década, no final do século XIX e no início do século XX, não se teve notícia do ping-pong, mas ele retornou na Inglaterra bem a partir de 1922. Vamos lá. E no Brasil, professora, a senhora está aí falando de Inglaterra, falou um tanto de coisa diferente, mas e no Brasil, quando que esse esporte chegou? Bom, o ping-pong, ele chegou no Brasil por volta de 1905, trazido por turistas ingleses que praticavam o esporte. E temos regras? Sim, falamos lá no início, temos regras. A equipe que inicia o jogo, ela lança a bola para o lado. Então, vamos imaginar aqui com a professora. Tem a mesa, fica uma pessoa que representa uma equipe de um lado e uma outra pessoa do outro lado da mesa. Então, a equipe que ela inicia o jogo, ela lança a bola para o lado adversário, fazendo-a bater uma vez do seu lado antes de passar sobre a rede. Então, vem comigo, vamos tentar imaginar. Uma mesa, tem a rede, uma pessoa lança e tem que fazer bater na mesa antes dela passar na rede. A bola, ela deve tocar uma vez do lado adversário e então, se ela for rebatida, para o lado que iniciou o jogo. Então, é um jogo de rebater, professora? Sim, é um jogo de rebatida. Vamos lá. E aí, professora, qual que é o objetivo do jogo? A gente vê vários esportes e a gente às vezes estuda esses objetivos, e às vezes a gente quer só ganhar, mas como que a gente ganha? A gente ganha marcando pontos. Como que fazem os pontos? Bom, para manter um ponto, você deve rebater a bola com a raquete, fazendo com que ela passe por cima da rede para o outro lado da mesa, sem que o adversário consiga fazer o mesmo de volta. Então, você rebate, bate na bola, ela vai para o outro lado e o adversário não pode conseguir mandar de volta. Tá entendido? Bom, e aí temos uma imagem para a gente entender um pouco a dinâmica do jogo. Porque como nós estamos falando aí, professora, a mesa, o jogo, como que é, como que fica, e a gente pensou aqui, a gente imaginou, mas a figura ela vem nos mostrar. Então aí você vai ver duas crianças, uma de um lado e a outra rebatendo. Tem até um sinalzinho aí nos passando essa mensagem de que está rebatendo. E aí nós temos algumas curiosidades. Esse esporte, gente, o ping-pong, ele é o segundo esporte mais praticado no mundo, tá? E também uma outra curiosidade, ele é chamado de esporte vitalício. Por
porque pode ser jogado por toda a vida. Então, ou seja, a gente mesmo pode jogar em qualquer idade, pode aprender pequenininho e até os maiorzinhos, todo mundo pode jogar. Então guarda isso aí com vocês, é o segundo esporte mais praticado do mundo e pode ser um esporte vitalício. E aí, uma outra curiosidade é que entre todos os esportes com bola, o tênis de mesa é o que usa a bola mais leve. A bola, a gente, pesa 2,74 gramas. E entre todos os esportes com a bola, o tênis de mesa é aquele em que a bola atinge a maior velocidade. Então, a gente sabe que a bolinha é bem veloz. E aí, gente, a gente para um pouquinho aqui nessas curiosidades, tá muito interessante, mas a gente já tá aqui, ó, querendo fazer e querendo brincar e querendo... A gente já sabe um pouquinho as regras, já dá para brincar, professora? Já dá. Então, vem comigo. Nós vamos aqui hoje, vamos dar uma sugestão para vocês, para jogar em casa. Então, a gente vai jogar em casa, como que a gente vai fazer? Professor, eu não tenho a mesa, não tenho as raquetes, como que eu faço? Primeira coisa, geralmente, a primeira forma que eu geralmente ensino é quando você pega um pratinho assim de aniversário, pode ser esse de papelão, pode ser o de plástico, não tem problema. E aí você pega esse pratinho, quando é de papelão a gente gosta de firmar ele mais, para ele não ficar com a ondinha, tá? A ondinha que a gente fala é quando faz essa voltinha assim. Então aí a gente firma, e aí a gente tem aí um palito de picolé, ou esses de sorvete, ou tipo esse aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar ele aqui, ó. Se tiver uma cola muito boa, vocês podem vir colar, se tiver cola quente, vocês podem usar, tá? Ou se não tiver nenhuma das duas coisas, vocês podem usar uma fita adesiva. E aí vai ficar dessa forma, tá? Que foi o que eu utilizei aqui para ensinar a vocês. E aí, esse primeiro contato, a gente pode utilizar um balão. E aí, com esse balão, a gente enche ele um pouquinho, não precisa ser muito, eu já tô com o meu aqui cheio. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai treinar. Professora, como que a gente vai treinar? A gente vai treinar quantas vezes que a gente consegue bater nesse balão, né? A gente começa lá, pode usar, né, e contar 1, 2, e vai começar a bater no balão. Pode chamar o irmãozinho, pode chamar o primo, pode chamar alguém da família para vocês fazerem uma disputa em casa, quem que consegue bater mais no balão. E aí depois vocês podem tentar arremessar mais longe, bater no balão com mais força, tá? E fazer essa experimentação com o balão e com esse pratinho aí de festa e até fazer competições aí com as pessoas da casa de vocês, tá? E aí nós temos uma outra alternativa. E aí, nós vamos juntos. Professora, tem uma outra alternativa? Tem uma alternativa que inclusive foi para vocês aí no PET. E aí, se vocês folhearem aí, vocês vão ver uma outra alternativa. Foi entregue para vocês um molde de uma raquete, que está aí. Então, vocês podem desenhar ela maior, como eu fiz num papel branco. E tem um molde também dessa segunda parte aqui. E aí, vocês tiram num papel branco, passa o desenho lá. E aí, depois que vocês tirarem no papel branco, vocês vão passar para um papelão, uma caixa de papelão, se vocês tiverem aí, que vocês não estiverem usando em casa. Aí, vocês podem passar, coloca esse molde lá na caixa de papelão, faz o risco, como eu fiz aqui para demonstrar para vocês, e depois vocês vêm cortando. Professor, vou usar a tesoura, então lembrando, vamos usar a tesoura sem ponta, para não machucar. Qualquer dúvida, chama um adulto para poder te ajudar a cortar e fazer esse material aí, tá? Então, depois que eu fiz esse molde, até aí vocês estão entendendo direitinho? Bom, depois que eu fiz esse molde, e fiz esse também, tá, gente? A gente não pode esquecer de fazer esse aqui também. Ele é pequenininho, mas não perde ele aí, não.
Aí como que fica a minha raquete, professora? A minha raquete fica assim. Depois que eu cortei, ficou assim. E aí, então o que eu faço agora? Bom, muitas das vezes na hora da gente jogar, a raquete pode ser que dobra aqui, ó. Acontece de dobrar. Então na hora que a gente vai jogar, olha para vocês verem, fica assim, estranho. Aí aquela que a gente pega aquela outra partezinha lá, que a gente corta, também faz o moldezinho dela. Eu também tenho um moldezinho aqui, aí você pega um papelãozinho lá, mais que tiver na sua casa, que for menor, e aí você passa o molde e coloca esse pedacinho aqui, tá? Você pode colocar ele lá, dessa forma, e aí você pode ou colar com uma cola, ou com a cola quente, e fica pronto a sua raquete, tá? Aí, ó, a minha já tá colada. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar para vocês. Para ela ficar bem firminha também, é interessante que vocês coloquem duas, tá? Duas raquetes coladas assim, ó. Vocês vão passar a cola aqui e vão colar uma por cima da outra. Se o papelão for muito fininho, vocês podem fazer mais partes, podem fazer até 4 para ela ficar bem firminha, tá? Então a minha aqui, o papelão um pouquinho mais grosso, então 2 foi suficiente e com a parte pequenininha que a gente esquece dela para ficar mais firme na pegada da gente aqui, tá? Aí você fala assim comigo, professora, mas eu não tenho caixa de papelão na minha casa. Minha casa é muito pequena ou tem outra situação, não guardo caixa de papelão. Se não tiver caixa de sapato, tem outra alternativa. A gente faz com aquelas capas de caderno que a gente não usa mais. Então a gente tira e faz o molde aqui também, tá? Faz o molde, coloca lá igual eu ensinei para vocês e corta. É uma alternativa também. Mas ficar sem jogar, não dá para ficar, né, professora? Tô já ansiosa. Então, vamos lá. Ah, professora, mas agora tá aqui, eu tenho um balão, mas a senhora falou que joga com bolinha. Verdade. Como é que eu vou arrumar a bolinha? A bolinha é fácil. Não sei se você conhece aí. A gente pega um desodorante da mãe, que já acabou, e a gente tira essa bolinha aqui, ó, de desodorante Rolon. Todos têm, tá? E você pede a ajuda de um adulto, ele tira para você aí, é fácil de tirar. E aí vai ficar aqui, ó, uma bolinha como essa, que eu trouxe para a gente experimentar. E aí, professora, como que eu vou experimentar? Nós temos várias formas de experimentar esse jogo. Uma delas é a gente montar uma torre de copos, tá? A gente pode montar aí do jeito que vocês tiverem com copos. É uma forma de treinar, tá? Pode fazer uma torre aí maior, como vocês preferirem, tá? Faz uma torre, opa, faz uma torre aí, pronto. E aí você vai treinar com sua raquete, tá? O que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai treinar de um ponto a outro. Como assim, professora? Daqui até aqui, levando a bolinha na raquete sem deixar cair. Então, nós vamos lá. Segurando. Professora, eu tô tremendo, não tem problema não, mas você tem que levar. Depois você pode fazer uma distância maior. E aí você vai tentando levar a bolinha de um ponto ao outro sem deixar cair. E outra forma é bater na bolinha, tá? Então, você vai bater e vai tentar fazer isso aí. Mas, professora, e o que eu vou fazer com essa torre que eu fiz com a pirâmide? Você vai tentar de uma distância, tentar bater na bolinha e acertar a torre. E aí você vai tentar acertar a pirâmide para ver se dá certo. Ei, não deu certo. Mas você tenta aí, tá? Na próxima a gente tenta. E aí, pessoal, o que acontece? Essa é a nossa criação de hoje. É o ping-pong, você já tem noção das regras, de como que faz. Tem muita ideia para você experimentar, chama alguém para fazer com você. Mas se não tiver ninguém, tenta sozinho, vamos fazer esses treinos aqui, para depois a gente ficar expert e ir para a mesa. Combinado? Então, pessoal, tá aí o jogo todo, como eu ensinei para vocês. E o meu muito obrigada, mais uma vez. E até a próxima aula!